Salve, salve, ogros e princesas! Eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o aniversário, o triste aniversário do golpe de 1964. Não custa nada a gente fazer uma reflexão aqui do que foi esse golpe militar de 64. Para a gente ter uma ideia, o golpe se inicia praticamente aí, com Castelo Branco assumindo o poder. Depois a gente consegue ver mais 4 presidentes. Os 4 não são eleitos de maneira direta, ou seja, não são eleitos pelo povo, são eleitos de maneira totalmente indireta. E algumas pessoas no Brasil ainda dizem que não houve golpe no Brasil, que houve um regime escolhido pelo povo. De acordo com pesquisas, inclusive, da Human AIDS, associações de direitos humanos em todo o mundo, não há nenhum ato que coloque aí o regime de 64 a 85 como regime democrático. Vale a pena lembrar também, para você que está acompanhando, que nesse período aí, entre 64 e 85, eles acusam praticamente aí a grande parte da esquerda brasileira de tentar levantar o comunismo no mundo. E é um grande erro, porque o comunismo nesse período ele começa a entrar em decadência após a morte de Stalin em 53, e também com outros políticos conservadores da linha comunista, e ele passa por um período chamado de revisionismo, com Nikita Khrushchev, com Brezhnev, com tantos outros. Então, assim, a pergunta que a gente faz é muito simples. Por que celebrar para algumas pessoas o 1º de abril ou 31 de março de 64, que é um período praticamente sangrento, um período praticamente aí violento, um período praticamente que a gente deve riscar da memória hoje dos brasileiros? A gente tem que entender que aí houveram cadastralmente algo em torno de 400 a 600 mortos, e as pessoas comparam de maneira muito burra hoje aos 30 mil mortos por ano. É de maneira burra, claro, toda vida é uma vida, mas é uma maneira burra de comparar, porque não tem como eu comparar hoje os 30 mil mortos por ano, porque eles não são mortos por opiniões políticas, eles são mortos pela violência. E ainda digo mais, um regime que vinha para ficar somente 2 anos no poder e ficar 21 anos é sinal de que não tem conceito de matemática básica. E ainda tem gente que defende aí a volta desse regime militar ditatorial sangrento. E a gente só deve dizer que nenhuma ditadura é boa, nem as de direita, nem as de esquerda. Mas o que a gente vem agora é uma forte onda de conservadorismo crescendo e comemorando o golpe de 64. Vale frisar também que durante esse período a economia mostra através de gráficos que não há, e eu volto a dizer, não há um crescimento efetivo nessa política. E aí eu quero que vocês fiquem com o vídeo, que vocês possam acompanhar aí. Tem várias contribuições de vários canais para que essa tragédia de 64 não volte. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like e muito obrigado. Bom vídeo. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1970. Sejam mais ricos, para que, graças a eles, os pobres, por sua vez, sejam menos pobres. Mas o que eu achei mais graça é que diziam que desde o começo que eu não cumpria nada do que estava prometendo. Agora eu estou achando mais graça ainda dela. Agora você pede que olhem para trás para ver se você não cumpriu ou não. É o povo que julga se eu cumpri ou não. Eu tenho a consciência tranquila de que cumpri. O senhor entrou no mundo político, o senhor saiu do quartel e entrou no mundo político. Isso foi um choque para o senhor? Foi porque eu pensei que eu pudesse agir fora do quartel como eu agia dentro do quartel. Aí é que eu me dei mal. A massa era completamente diferente. A gente com quem eu ia lidar era completamente diferente. Um tipo de reação. No quartel só se falava em cumprir dever, em bandeira, defender o Estado, viva a pátria. Era o dia inteiro isso.
E aqui fora você só via interesse particular. A última coisa que eu ouvia falar era em Brasil. A ponto de eu perguntar uma vez a um determinado político: e o Brasil? Essa hora, presidente. (15 de março de 1974). Em Brasília, chegam ao Palácio do Congresso os generais Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, a fim de serem empossados na presidência e vice-presidência da República. O chefe do Estado passa em revista a tropa do batalhão presidencial formado em sua honra. Ao Palácio do Planalto chegam a primeira-dama, Dona Lucy, e sua filha, Amália Lucy, para a solenidade de transmissão de poder, a qual assistem os convidados especiais e os membros dos dois ministérios. Os presidentes da Bolívia, Hugo Banzer; do Chile, Augusto Pinochet; do Uruguai, Juan Maria Bordaberry; e a senhora Patrícia Nixon, representando os Estados Unidos, apresentam cumprimentos ao presidente Geisel. A igreja é representada por 5 cardeais. A recepção no Itamaraty encerrou com uma nota de elegância o dia da cerimônia de posse dos novos dirigentes brasileiros, a qual compareceram membros de 88 delegações estrangeiras. De março de 1964. As Forças Armadas tomam o poder no Brasil, derrubam o presidente João Goulart e iniciam um novo ciclo político no Brasil. O Brasil vivia uma crise desde a renúncia do presidente Jânio Quadros em 61. O vice João Goulart encarnava o populismo de esquerda e enfrentava a oposição dos chefes militares. Por isso, 5 dias antes da posse de Goulart, o Congresso aprovou uma emenda instituindo o regime parlamentarista no Brasil. Logo que assumiu, Goulart passou a fazer campanha pela volta do presidencialismo e pelas reformas de base, entre elas a reforma agrária. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, era um dos que mais pressionavam pelas reformas. Em janeiro de 63, num plebiscito, os brasileiros votam em massa pelo retorno do regime presidencialista. As greves e protestos se intensificaram. Quando a agitação chegou aos soldados e marinheiros, os generais decidiram agir contra a subversão. Os militares não estavam sozinhos. 2 semanas antes, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade tinha reunido 500 mil de pessoas em São Paulo. A resistência foi pequena. João Goulart fugiu para o Uruguai. O Marechal Castelo Branco assumiu a presidência. Centenas de líderes políticos, camponeses e sindicais foram presos e tiveram seus direitos políticos cassados. A sede da UNE, a União Nacional dos Estudantes, foi incendiada no Rio. Os partidos foram extintos e substituídos por apenas 2. Um partido do governo, a Arena, e outro da oposição, o MDB. Em março de 1967, o Marechal Costa e Silva substituiu Castelo Branco na presidência. E no ano seguinte, os estudantes assumiram a vanguarda dos protestos contra o governo militar. Era um tempo de censura, cassações e prisões. Grupos de extrema esquerda partiram para a guerrilha armada. Os artistas aderiram à resistência democrática. A contestação atingiu os festivais de música da TV Record, que marcaram o surgimento de uma nova geração de artistas. Em dezembro de 68, os militares baixaram o ato institucional número 5. O Congresso foi fechado e os poderes foram concentrados no Executivo. A repressão aumentou ainda mais. Eram os anos de chumbo. O final dos
Gente, não houve retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer para o presidente da República. O senhor está pedindo que esqueçam a emergência. Não, eu estou pedindo não, esqueça a minha. Emergência não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem em 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofreu nada que não sofreu nada que está falando para mim desse jeito ainda é medida de emergência. Ah, bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Jornal, que me fica honrado de levar o empurrão pro general. Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Vai nisso. Mete a mão, tá? Extend our very best wishes to all the people of your great country. Thank you for coming at this time so that we could meet. Agradecendo, o presidente Médici falou. Senhor presidente, seja este primeiro momento um momento de fé e confiança. Fé no que havemos de construir juntos para o bem-estar dos nossos povos e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. É esta a mensagem que trago do povo brasileiro e de que peço seja Vossa Excelência o alto intérprete junto ao povo americano. No seu discurso, o chefe de governo teceu as seguintes considerações. Senhor presidente, a Organização dos Estados Americanos, a mais antiga das entidades políticas internacionais, recolheu ao longo do caminho percorrido notórios títulos de que se pode orgulhar. Sua obra de estrutura jurídica marcou o direito internacional com princípios que definem substancial contribuição da América. O aspecto central da organização, entretanto, foi sempre o de os resguardar, sem prejuízo da soberania e da liberdade de ação dos povos do hemisfério, os seus interesses comuns, tais como a defesa coletiva contra a agressão externa, o primado da solução pacífica dos conflitos e das controvérsias, sem prescrição do foro ad hoc, a preservação das tradições e dos costumes das nações americanas.